Olá, amigos da construção civil, ou você que quer construir, quer saber um pouquinho mais. Para saber mais, clique nos nossos vídeos, curta, compartilha. Vamos continuar aquele assunto sobre empreiteiro abandona a obra. Infelizmente, um caso muito recorrente, parte 2, tá? Agora trazendo para vocês os cuidados que tem que se tomar antes de iniciar uma obra. Primeiro passo. Hoje, tudo que está na construção civil, no mercado em geral, é muito caro. Então, bacana, antes de fazer o próprio planejamento, é você marcar uma consultoria, seja com um engenheiro ou com um arquiteto, para você ter uma noção do valor que está sendo cobrado da construção ou da reforma que você quer realizar. Bem, com essa informação, você já consegue se planejar em qual tamanho de área que você vai poder construir. Por exemplo, ontem um cliente me ligou e eu quero construir uma casa de veraneio de 500 metros quadrados. Tudo bem, mas qual o valor que você possui? Aí ele falou, é X. Eu falei, olha, infelizmente, pela perspectiva que você tem de gasto, você só pode fazer 100 metros. Ou seja, ele tinha 1/5 do valor, ele iria iniciar a obra, provavelmente conseguiria um recurso um pouco a mais, faria um pouquinho mais de avanço, mas iria parar igual aqueles esqueletos que a gente vê por aí, as obras de maneira geral, não iria conseguir concluir. Então, a primeira etapa, planejamento. Faz o planejamento adequado, com um bom profissional, com um bom arquiteto, ou engenheiro, ou uma empresa, para você ter uma noção. Como toda profissão, busca uma segunda orientação, não fique também somente no primeiro. Busca uma orientação com o segundo ou quem sabe até um terceiro, dependendo do recurso que você irá investir. Porque às vezes a pessoa reúne aí 5, 10 anos de recurso para fazer uma construção e no primeiro pessoa idônea que aparece na frente, ou empreiteiro, ela vai lá e aplica todo aquele recurso que ela levou 10 anos para conseguir, igual foi o caso desse primeiro vídeo que eu apresentei. Então, para isso não acontecer, primeiro passo, planejamento da obra. Procure, você vai pagar aí numa faixa de 250 a 500 reais a hora com esse profissional, e lá ele vai te tirar as principais dúvidas da construção, o que você precisa fazer na sua região específica, que eu sou da região do Distrito Federal. Então aqui tem procedimentos que no estado do lado do Goiás e Minas Gerais não são necessários, e outras coisas que lá são necessárias aqui não são feitas essas exigências. Tá. Segundo passo, decidiu ter um valor, contrata para desenvolver o projeto de arquitetura, seja um arquiteto ou um engenheiro, e lá vai ser o seu planejamento aprofundado do seu recurso, porque você já sabe que você precisa de X aproximadamente para fazer aquela reforma, e agora você vai manifestar essa sua ideia para o papel. Aí nesse instante, com a empresa específica que você contratar, o escritório específico, seja engenheiro ou arquiteto, ele vai pegar a sua ideia e passar por o papel. Mas antes de você contratar esse profissional, verifica se ele está regular no CREA ou no CAL, verifica na internet se ele tem alguma reclamação ou que tipo de reclamação que ele tem, se ele tem algum processo judicial, porque hoje a internet ela é um livro aberto de todos os profissionais, seja ele quem for. Você quer saber da vida dele, olha a rede social, vê as reclamações, entendeu? Para você até poder prosseguir. Cuidado com o preço, também é outro fator. Às vezes você faz 2, 3 orçamentos e a diferença às vezes dá de 20%, 30%. Passou de 20%, você já vai saber que não vai dar certo. Pode ser que dê certo, mas a probabilidade é muito maior de você ter problema nesse tipo de procedimento, tá? Então fez a pesquisa no CREA, na justiça, vê se tem algum processo judicial, porque às vezes você vai lá, vai contratar o projeto. Tudo bem, o projeto é mais simples, os riscos são menores. Mas vamos supor que esse escritório está com uma ação trabalhista e já está em arresto. Aí você vai fazer o depósito na conta desse escritório. O que vai acontecer? A justiça vai lá e vai pegar o dinheiro. E aí às vezes o camarada fica incapacitado de executar. Como é que você vai ter esse dinheiro de volta se a própria justiça já o tomou? Beleza.
vamos supor que deu tudo certo também. Projetos, ficou do jeito que você queria, no planejamento, tá dentro do orçamento, porque isso também é importante. Porque às vezes você procura um projetista e ele vai fazendo tudo que você fala que tem que fazer, mas o bom profissional, ele fala, não, peraí, ó, você quer fazer isso, mas custa tanto. Será que não é melhor você destinar esse recurso para ampliar um quarto? Ou até mesmo mudar o acabamento todo de um ambiente? Então ele tem que te passar esse norte. Qual o custo real? E você também tem que ser sincero com o profissional. Não adianta você chegar lá e você tem 100 mil para fazer uma obra, 1 milhão para fazer uma obra, e chegar para ele, não, só tem 200 mil. Ou o contrário, você tem 200 mil e fala, não, tem 1 milhão para fazer essa obra. O projeto não vai ficar adequado para a sua realidade. Então você tem que ter esse discernimento. Fez o projeto, aí você já está com 90% de dar certo. Mas tem uns 10% que tem que tomar cuidado. Por que 90%? Às vezes os clientes chegam para mim e falam assim, Rudine, eu estou querendo construir uma casa de 3 quartos, sempre uma suíte, com uma garagem para 2 carros, coberta, uma sala com pé direito duplo, um lavabo na sala para a pessoa não acessar a área íntima e no futuro fazer uma área de lazer. É isso que eu quero. Parece até a sua realidade, né? A realidade da maioria dos projetos hoje tem sido assim. Então eu falo assim, mas você já tem um projeto? Como construtor, porque eu também sou construtor, sou projetista e construtor e também faço consultoria jurídica. Eu falo, você tem um projeto? Não, não tem um projeto, mas eu tenho uma especificação. Não, mas espera aí, não é assim. Vocês têm que imaginar também que a construção civil é como se você fosse comprar um bem qualquer. Vou usar o exemplo do carro. Quando você vai comprar um carro, todo carro praticamente tem 4 rodas. Antes era no mínimo 4 cilindros, hoje nós já temos carros de 3 cilindros, né? 3 cilindros turbo. Então, primeira coisa, quando você vai procurar um carro, você vai saber a faixa que você vai gastar. Beleza, já tem uma faixa. Dentro dessa faixa, quais carros que estão nessa faixa? Aí você faz a análise do seguinte, dentro desse carro tem que ter no mínimo 4 portas. Eu acho interessante ter um ar-condicionado. Ou não, o ar-condicionado é dispensável, mas eu preciso que tenha uma direção hidráulica. A mesma coisa é a construção, entendeu? A mesma coisa é a construção. Então, você vai analisar a construção, como que você vai saber se a construtora está te cobrando caro ou barato? Se você não tem a referência. Agora, se você tem um projeto lá, ele fala, aqui a fundação tem que ter 10 metros. Beleza, a fundação vai ter 10 metros. O pilar aqui ele tem que ter 12 por 30, ou 12 por 50, ou 20, não importa. Você traça as características necessárias para que quem vai orçar, possa orçar naquela realidade. O porcelanato aqui ele vai ser 90 por 90 da Porto Belo, tal tonalidade, ou tal nome. Então, o orçamento ele vai ficar assertivo, para não acontecer aquilo também, de você ter um projeto, aí você vai contratar a construtora, o projeto ele também não está adequado, porque você também não contratou um bom projetista, e aí você, dentro mesmo com o projeto, um te apresenta um orçamento de 1.000, outro de 1.500 e outro de 2.000, colocando assim valores geral, tá? Vamos supor que fosse 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões nessa construção. Aí você, poxa, eu tenho um projeto e ainda assim está dando essa divergência toda. É porque o projeto também veio com falhas. No caso, provavelmente você fez... É engraçado. A gente vai comentando os casos, porque isso aqui eu acabei de sair agora lá da situação. E eu gosto de fazer esses vídeos para poder... como que fala? Precaver as pessoas para não entrarem nos mesmos problemas, né? Mas aí vão surgindo as dúvidas, vão surgindo as ideias, e com isso eu vou querendo abordar e o vídeo vai ficando muito longo. Então, cuidado também na hora de contratar o projeto, para não ser só o projeto legal, você também fazer o projeto executivo. Qual a diferença de um para o outro? Quando você vai fazer uma construção, aqui em Brasília você tem que fazer o projeto legal, que é submetido na Central de Aprovação de Projetos.
Dependendo do seu caso, se você for fora de Brasília, você tem que submeter à prefeitura. Aí ele vai aprovar a arquitetura e depois os projetos complementares. Depois que você tem essa aprovação, pronto, você tem um projeto legal. O que é o projeto executivo? Ele pega o projeto legal e vai fazer a compatibilização entre estruturas, instalações, a própria arquitetura, verificar se é viável certas situações e principalmente a execução. Eu quero aqui um porcelanato 90 por 90. Ele vai fazer a paginação. Eu quero aqui o projeto luminotécnico, que é diferente do projeto elétrico. Vamos supor, você tem uma sala de TV. Normalmente a sala de TV a gente sempre quer fazer algum detalhe, um rasgo no forro, colocar às vezes a gente esquece os termos. Uma fita de LED, parte de LED, de croicas direcionadas para um quadro, alguma coisa assim. Então isso é o projeto de luminotécnico. Enquanto que o projeto elétrico, ele só coloca um ponto no meio da sala. Tá? Com todas essas informações que eu estou passando, você tendo um projeto legal, um projeto executivo, aí de fato você tem a assertividade do seu orçamento. Você vê o tanto de informação que você precisa ter para poder fazer um orçamento adequado. Aí essa diferença de 1 para 1,5 para 2, aí você resume a 20%. Se um orçamento está 20% acima ou 20% abaixo, provavelmente ele está fora da realidade se você tiver todos esses conjuntos de projetos. E aí você tem a segurança para dizer para o camarada que está te oferecendo, verificar o que ele está oferecendo a mais, ou se não, ele está tudo que está no projeto, e você poder falar que está de fato caro. Que é muito ruim, né? Às vezes você está lá, você tem um projeto legal e não especifica a fundação que tem que ser. Aí um construtor acha, né, porque ele não fez o projeto, ele acha que uma estaca escavada vai funcionar para aquele caso. Aí o solo tem água. E o outro engenheiro, ou outro construtor, sabe que aquela região tem água e que só dá para fazer fundação de 3 tipos. Ou hélice contínua, que normalmente o pessoal cobra 15 a 20 mil reais só para encostar a máquina na sua obra, ou estaca tipo Strauss, ou estaca cravada. Estaca escavada mecanicamente normal, que é aquele caminhão que vem e faz o furo, não pode, onde tem água não pode. A pessoa vai lá e furar, fazer o tubulão, também não pode, porque o solo é colapsível por conta da água. Fazer um radier não é o mais indicado. Então você vai limitando cada vez mais a chance de dar errado. Para não chegar igual aqui, que era uma obra de 4 meses, ele colocou recurso muito a mais do que deveria, e ainda assim, como vocês viram no vídeo, está muito longe de chegar até a fase de acabamento, mas muito longe mesmo. Fora os reforços estruturais que vão ter que ser feitos para poder adequar. Então, pessoal, vocês, primeiro passo, vamos lá, resumidamente. Faz uma consultoria como se fosse um médico. Vocês têm que tratar o engenheiro como se fosse um médico. Busca um profissional, vê as informações dele, busca uma segunda opinião, uma terceira opinião. Ninguém é dono da verdade. Você precisa limitar, condensar essas informações para que você tenha menos chance de dar errado. Fez isso? Beleza, aí você vai decidir qual caminho você vai seguir. Porque às vezes você está pensando numa reforma, mas vale a pena fazer a construção do zero, porque a reforma vai ser tão cara que não vale a pena. Aí é melhor você derrubar e iniciar do zero. Quem vai te passar essa ideia? O arquiteto, o engenheiro. Então faz essas 2, 3 consultorias, os valores que eu falei na faixa de 250 a 500 reais a hora, que você vai pagar na consultoria, tá? E isso envolve às vezes o deslocamento do profissional até o seu lote, até a sua situação, seja de apartamento também. Fez isso? Parte para o projeto, escolhe muito bem o profissional que vai fazer esse projeto para ti, se ele tem know-how na área, alguma coisa do tipo. Após esse momento, projeto desenvolvido, aprova esse projeto, se for possível, porque às vezes você faz um projeto em uma área que não tem como aprovar. Vou fazer uma casa de veraneio em uma fazenda. Você não precisa aprovar na prefeitura, entendeu? É necessário? É necessário, mas nesse caso dá para passar, dá para você ir sem tanto problema. Aqui em Brasília tem muita região também
que é irregular, são lotes que foram grilados e vendidos. Infelizmente é uma triste realidade do Brasil. Então, pelo menos contrate um profissional que vai seguir o código de obras da cidade, porque no dia que sai a regularização, você tem uma facilidade para poder regularizar o seu imóvel. Então tudo isso tem que tomar cuidado. Uma situação complicada. Eu vou limitar esse vídeo a 20 minutos, tá, pessoal? Eu vou lembrar das coisas, pensei agora em fazer esse vídeo. Aqui em Brasília, qualquer afastamento que você tem que ter para ter uma janela é 1,5 metro. Se você fizer um quarto com menos de 1,5 metro, você não aprova o projeto, a não ser que você mude para um depósito. Mas aí o analista do processo, ele vai ver que um lado inteirinho é tudo depósito, ou senão você depois tem que fazer fosso de ventilação. Então assim, tem que tomar alguns cuidados com a legislação para você também não correr o risco de fazer um projeto e lá na frente, por não ter como aprová-lo, ou não ter como ser legal, você não ter problema de aprovação. Eu só estava esperando ali no outro cliente antes de eu fazer esse vídeo aqui. Vamos lá, então, de novo. Consultoria técnica, projeto e orçamentos na construção. Aí você vai procurar 3 construtoras ou 3 profissionais registrados e fazer a pesquisa. Dê um valor de 20% para mais ou para menos. Se você tiver um bom projeto, você vai saber que é o caminho do meio, é um intermediário. Nunca escolha sempre o mais barato, tá? O mais barato, a chance de dar errado é gigantesca. Então é sempre o caminho do meio. Ou às vezes você tem um orçamento maior e você gostou daquele profissional, aí você abre o jogo, olha, é a mesma especificação tudo e ele está fazendo por tanto. O que a gente pode fazer para poder reduzir esse valor e a gente chegar nesse meio termo? Aí você escolhe aquele profissional. E após de tudo isso, certifique-se que no momento da construção vai ter o acompanhamento do profissional. Que o engenheiro que você contratou, ele vai estar visitando ou ele vai contratar outro engenheiro. Porque como eu tenho várias obras, fica humanamente impossível visitar todas as obras ao mesmo tempo. Então eu tenho uma equipe de engenheiros, de arquitetos, trabalhando em minha equipe para que possa realizar essas atividades. Porque nada pior do que também, igual foi o caso dele, contratou o construtor, no início não tinha um projeto, me chamou, eu falei, olha, por mim, se eu fosse você, eu já teria dispensado esse cara, porque ele te comprometeu em uma situação e não cumpriu, mas tudo bem, aqui dá pra gente resolver, vamos fazer isso, e toca o barco, mas tenta fazer com outra empresa, mas se não tem jeito, vai com ele. Aí ele optou em permanecer. Aí chegou agora, o projeto que o próprio engenheiro tinha feito para o construtor, ele não seguiu nada. E aí? Olha o pipinão que está na mão dele agora, depois de quase um ano. Um negócio que era para ser 4 meses. Tá? Então certifique-se também que o construtor que vai executar o projeto, ele tenha ali a execução. Mas vamos supor que você quer garantir que é a melhor situação. Além da construtora, você também contrata o próprio escritório que desenvolveu o projeto para acompanhar a obra. Aí varia, né? Tem escritório que cobra esse acompanhamento com visitas específicas ou visitas ou mensal. Estabelece ali quantas visitas que vai ter no mês. O valor é em torno de R$ 1.500 até, por exemplo, você quer 4 visitas no mês, na faixa de R$ 1.500 mensais você consegue contratar aí tranquilo um profissional para poder fazer esse acompanhamento. E vai por mim, isso é investimento, não é caro. Caro é acontecer isso. Faz a estrutura errada, tira pilares que não poderiam tirar. Imagina se ele tivesse feito a laje, se a família dele tivesse ali em cima e rompesse a laje. Então esses são investimentos que nós temos que fazer para não correr o mesmo perigo. Bem, tá dando os 20 minutos. Pessoal, qualquer dúvida, o contato está aí. Entra no nosso site, na nossa rede social. Podemos marcar uma consultoria, conversar e eu tirar todas as dúvidas. Hoje tem a questão online, você pode estar em outro estado e também me ligar e eu vou estar tirando as suas dúvidas em referência ao que você quer construir. Desculpa ter sido prolixo, porque acabei
repetindo, porque não foi de fato feito um roteiro nesse vídeo. Mas eu acredito que aí, com esse vídeo, você já consegue já sanar uma série de dúvidas, tá bom? Precisando, estamos aí. Meu nome é Rudine Rodarte e um grande abraço.